Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caros irmãos, estamos aqui juntos mais uma vez para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O nosso tema é vinculações e desvinculações em família. A família pela ótica espírita. Para falar de família, uma palestra só não basta. Tamanha a importância desse instituto, dessa reunião de espíritos buscando a evolução, que é a família. Ela se estende além aqui da Terra. Nós temos aprendido juntos, nos nossos estudos, sobre a relação entre os espíritos, essa força de atração que atrai as almas. Vimos as questões relativas às almas gêmeas aqui nos nossos estudos e contemplando aquilo que a doutrina espírita nos traz sobre essas relações afetivas e sobre o amor, que é a grande lição de Jesus para nós. Então, na família, nós temos o nosso ensaio, vamos dizer assim, do que seria a grande família universal. Então, hoje nós vamos ver esses laços, como que eles se dão, né? Essas vinculações que reúnem os espíritos em família e também as desvinculações. Esse tema nós encontramos no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, nós já iniciamos recomendando a leitura desse livro, que traz temas como o namoro, o casamento, a sexualidade, divórcio, as uniões. Então, é de grande importância esse livro para todos aqueles que se interessam em constituir uma família e que já iniciam as suas relações afetivas, amorosas, estejam aí na fase do namoro ou não, né? Emmanuel traz grandes esclarecimentos para nós em relação à vivência dessas relações afetivas e do direcionamento adequado da energia sexual. Então, isso está diretamente ligado à família, à constituição da família aqui na Terra. E esse é o tema que nós vamos tratar. Não vamos esgotar o assunto família, como já dissemos, né? Hoje é apenas um recorte sobre esse aspecto das vinculações e desvinculações em família. A doutrina espírita é aquela que consola os nossos corações, esclarece as nossas mentes, nos traz aquele conforto por sabermos dos desafios que a vida nos traz em função da nossa responsabilidade com os nossos próprios atos, né? Então, trazendo a reencarnação, nós podemos analisar de maneira lógica, de maneira muito tranquila, as situações que nós passamos aqui na Terra, a vivência dos, muitas vezes, conflitos amorosos, dos nossos desafios de relacionamento. Então, vamos junto com Emmanuel, né? Os nossos textos hoje são desse livro Vida e Sexo, e mais alguns outros que nós trouxemos também, mas sempre em função de nos esclarecer sobre a família. Então, vamos lá.
É a nossa grande oportunidade, a nossa primeira escola aqui na Terra é a família. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz traz a seguinte definição: a família humana é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Em família, segundo Emmanuel, nós encontramos num livro desse mesmo nome, Família. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. É aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. E ainda, Emmanuel, família, arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E quais são essas leis do destino? A lei de evolução. Precisamos todos crescer e evoluir. Então, a bondade divina, o Pai Celestial que nos criou a todos, simples e ignorantes, para traçarmos a escala evolutiva, a jornada de evolução, vamos nos aperfeiçoando a cada reencarnação e precisamos nos ajustar e reajustar diante daqueles que foram afetos ou desafetos, né? Então, os afetos, eles vêm como aquele ponto de conforto, de auxílio, de apoio nas nossas famílias. Já são amigos de mais tempo, mas também os desafetos, né? Porque as leis do destino trazem de volta para nós, para nossa convivência, aqueles com quem tenhamos nos desajustado, aqueles que, com as nossas atitudes, nós podemos ter prejudicado em vidas anteriores. Eles voltam para nós, essas criaturas, esses seres. Às vezes um amor mal conduzido, às vezes a traição, o abandono. Isso tudo cria laços também entre os espíritos. E nós precisamos nos ajustar, né, através das leis do amor. Mas, sobretudo, na lei do destino, nós respondemos à lei de causa e efeito, à lei de ação e de reação. Então, a vida traz para nós aquilo que nós demos à vida. Da maneira como nós tratamos o outro, nós podemos angariar para nós, às vezes, situações muito difíceis, para que a gente aprenda através do amor. Então, o lar é esse cadinho, é essa reunião de espíritos que anseiam pelo amor, anseiam pela convivência pacífica, pela harmonia, pelos cuidados uns pelos outros, mas a família também é o local onde nós encontramos os espinhos, as dificuldades, as aversões. Então, a doutrina espírita nos explica isso muito bem. Por que acontecem essas reuniões que, porventura, em algumas vezes, parecem para nós desafios até intransponíveis, né? Essa convivência em família, ela não é fácil. Todos nós sabemos disso aqui na Terra, né? E como nós já havíamos estudado antes, Dona Laura explicou lá no livro Nosso Lar, para todos nós, para André Luiz e para todos nós, que o amor é o alimento das almas, mas que as uniões felizes aqui na Terra são muito raras,
que as verdadeiras uniões são aquelas de alma para alma, de espírito para espírito, mas que nós aqui ainda vivemos as ligações de resgate, as uniões de resgate. Para quê? Para que nós possamos amar verdadeiramente e reconstruir as relações, né? Reajustar através da tolerância, do perdão, da paciência com o próximo e também dessas desvinculações que nós vamos tratar hoje junto com o Espírito Emmanuel. Bem, então, definindo família como esse encontro ou reencontro com as almas afins, afetos, amigos e também os desafetos e possíveis inimigos do passado, que agora chegam até nós muitas vezes, como aquele bebezinho lindo que nós passamos a amar de forma incondicional, e assim deve ser. Os pais, então. Também André Luiz, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, diz o seguinte: a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então vejamos aqui outra lei, né? A lei do progresso. E ele fala da regeneração. Que a criatura humana pode conseguir através dessa vivência da maternidade e da paternidade. Se são vividas dignamente no mundo, são um sacerdócio. Quer dizer, é sagrado. Né? A maternidade e a paternidade são sagrados no mundo. Se bem vividos dignamente, podem trazer para o espírito grande progresso, grande evolução, né? Porque aí há a vivência do amor, o cumprimento dos deveres, o respeito ao próximo, o carinho e o amor que a criatura humana pode devotar aos seus rebentos aqui na Terra. Né? Então, a paternidade e a maternidade são vistas como um sacerdócio dos mais altos aqui na nossa reencarnação na Terra. Então, meus irmãos, necessitamos todos nos educar e reeducar nessa vivência das nossas relações afetivas, porque é delas que vão surgir os agrupamentos familiares, né? Através do casamento ou namoro, ou seja, em que formato forem esses agrupamentos, é através da vivência junto aos filhos, é que vai se viver esse sacerdócio, né? Que vai trazer esse progresso para o espírito. Então, deve haver dignidade, respeito a essa instituição que é o casamento e essa vivência da paternidade e da maternidade. Muito bem. Já entrando no tema as vinculações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, nós encontramos: os que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, é aquela esposa, aquele marido que se dão bem, que se apoiam, ou então aqueles irmãos que são suporte um do outro, que são amigos. Então, é quando entre a parentela
nós encontramos essa afeição recíproca aqui na Terra, é porque são espíritos simpáticos ligados por anteriores relações. Quer dizer, essa relação já vem de vidas passadas, né? Então, se reencontram aqui como parentes próximos. Mas não só das afeições se formam as famílias ou a parentela consanguínea aqui na Terra. Como nos explica aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Então, aqui está a explicação. As provas pelas quais nós passamos em família é quando se ajuntam ou fazem parte daquele grupo as antipatias. Os espíritos que já foram divididos por antipatias igualmente anteriores, quer dizer, em vidas passadas eram antagonistas, um ia para o lado, outro ia para o outro, né? Em termos de pensamento, de escolhas, de filosofia de vida, e muitas vezes ali estavam os inimigos, né? As antipatias. E aí, na Terra, vão se reunir na consanguinidade, ou nas famílias, que às vezes não são consanguíneas, mas se formam também, porque todas essas vinculações que nós estamos citando aqui também podem compor esses grupos, os filhos adotivos, por exemplo, né? Então, nós falamos de consanguinidade, mas falamos daqueles que estão no papel de pai e mãe e também dos filhos adotivos, né? Sabemos que não existe o acaso e que esses espíritos estão agrupados ou reencarnados juntos pelas mesmas razões de uma família consanguínea, para vivenciar esse amor, essa construção da relação afetiva saudável. Mas como, né? Se são antipatias anteriores, né? Aí é que está o desafio. Por isso que aqui o texto nos diz que é uma prova pela qual todos nós passamos aqui na Terra, né? A maioria de nós, a grande maioria de nós, tem essas situações para vivenciar aqui na Terra. Então, as vinculações, elas se dão dessa maneira, né? Então, é a divina providência que permite que isso aconteça. Que a gente, através da reencarnação, encontre novamente os irmãos que nós viemos a prejudicar ou por quem fomos prejudicados em vidas anteriores. E aí, naquela luta diária, né, da vivência familiar, nós temos a oportunidade de ser provados no nosso amor. E assim se dão as vinculações aqui na Terra. Mas vamos lembrar aqui que quando juntos, nós podemos observar nos filhos ou nas crianças tendências, né? A criança renasce, reencarna aqui na Terra, prontinha para uma nova experiência. Então, nós não trazemos as nossas lembranças das vidas passadas. Essas lembranças estão adormecidas, de uma forma encobertas, né? Não apagadas, mas encobertas. Nós não lembramos, quando nós estamos encarnados aqui, das nossas vidas anteriores. Mas nós trazemos as tendências. E essas tendências, elas já se manifestam nas crianças, né? E elas se explicam pela reencarnação. Muito bem. Na puberdade, nós percebemos, nos adolescentes, aquelas manifestações que vêm dos impulsos sexuais.
E nós não devemos, aqui no nosso estudo, ter uma estranheza em relação a isso. Pois, na puberdade ou na adolescência, os nossos jovens começam a apresentar esses impulsos sexuais, né? Então, eles estão prontos à manifestação. E o que é que nós podemos compreender sobre a energia sexual? Emmanuel nos traz aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão número 60, quando Kardec pergunta à espiritualidade superior. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta: sim, a lei de atração é a mesma para todos. E aí vem o texto de Emmanuel. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se reveste. Então, nesse capítulo do livro Vida e Sexo, o capítulo 5 se chama Energia Sexual. Ele vai explicando que lá, desde os seres primitivos, nos primeiros degraus da evolução, ou melhor, da emoção e do raciocínio, que os seres vão se atraindo através dessas cargas magnéticas que estão na natureza das criaturas, que é a energia sexual, né? Então, enquanto o ser é imaturo, psicologicamente, emocionalmente, ele vai vivenciando a sua energia sexual de forma mais bruta, né? Ele fala aqui dos brutos, quando o homem estava lá ainda nos seus primórdios, né? A criatura mais embrutecida, os seres primitivos. Mas com o progresso e a evolução, a criatura humana vai refinando a sua vivência da sexualidade. E na atual situação na qual nos encontramos, não justifica mais essa vivência da sexualidade, desse potencial, dessa energia, através da brutalidade ou do primitivismo, através da lei da natureza, né? Então, nós estudamos isso juntos, que não devemos proibir, né? Sim, educar a vivência da energia sexual. E já desde cedo, né, essa educação ela se faz importante. Na realidade, não só a educação das crianças, dos filhos, mas a educação dos casais. Como nós já dissemos, esse livro Vida e Sexo, ele fala lá desde o namoro, né? Então, aqueles que pensam em constituir família devem se orientar por essas diretrizes superiores, desse entendimento, dessa necessidade da vivência equilibrada para a nossa própria felicidade. Porque o caminho da evolução, do progresso, da nossa regeneração, e reencarnados aqui na Terra, a maneira de nos libertar através das vivências de resgate, né, das convivências com seres que nós reencarnamos com eles. Então, nós fizemos aqui essa leitura para explicar por que Emmanuel está falando desses impulsos sexuais. Porque é a mesma energia, né? É a mesma energia que vai tendo o seu direcionamento equilibrado a serviço da felicidade, da harmonia, da alegria, né? Se conduzido devidamente. Então, nós todos iremos progredir com essa vivência dos nossos impulsos, das nossas energias sexuais, vividas de maneira equilibrada. E nós estamos aprendendo junto com Emmanuel e estamos aprendendo aquilo que a doutrina espírita nos traz sobre a evolução dos seres e da reencarnação, porque quando estamos aqui,
nas dificuldades, nós esquecemos disso, né? Então, nós temos aí conflitos, nós temos lutas, às vezes passamos situações de tristezas, né? Nas relações afetivas, e esquecemos do passado, né? Da reencarnação, da lei de ação e reação, e assim alguns deserdam antes de completar a sua missão de construir e reconstruir as relações afetivas. Então, vamos tomar cuidado, né? Enxergar com olhos do espírito essas dificuldades que nós passamos nas relações familiares e nas relações afetivas, amorosas também, e na vivência da energia sexual. Muito bem, voltemos aqui para essas tendências inatas na criança, que através da reencarnação chega aqui na Terra novamente, trazendo as suas tendências, né? E na puberdade encontra-se prontos à manifestação desses impulsos sexuais. E aí tem aquele jogo afetivo que se percebe entre as crianças, ou a criança e os pais, reconhecendo-se para logo se os laços das existências passadas estão mais fortemente entretecidos com o genitor ou a genitora. E não é assim mesmo? Então, o menino geralmente tende a se ligar mais à mãe. A menina geralmente demonstra uma ligação mais forte com o pai, né? Isso é de maneira geral. Então, reconhece-se aí qual é o laço da existência passada que pode haver entre esses espíritos. É interessante como a doutrina espírita, ela amplia o nosso entendimento. Nós sabemos que não está tudo explicado pela matéria ou pela genética, mas que prevalece é o espírito. O espírito é que é imortal. É no espírito que se encontram as matrizes desses laços afetivos e não no corpo. Então, através da reencarnação, nós trazemos as tendências e nós demonstramos desde cedo com quem nós temos os laços mais fortemente entretecidos, como nos diz aqui Emmanuel. A criança já vai demonstrar isso. Nos alicerces da evolução do espírito, encontra-se o impulso sexual. Os instintos sexuais nos orientam a romagem por milênios e milênios. E nós estamos debaixo de uma lei, desse princípio de causa e efeito. Olha que interessante a colocação de Emmanuel. Somos egressos discipual de relações poligâmicas nos evos transcorridos. Olha aí que podemos dizer de complicação. O espírito ainda imaturo para as questões da afetividade, muitas vezes se ligou a vários seres e com eles se comprometeu, né? O que ele chama aqui de relações poligâmicas nos evos transcorridos, quer dizer, nas eras passadas, nas vidas passadas. Às vezes, numa mesma vida. O ser se compromete afetivamente ou sexualmente com outros espíritos, sem que isso seja aquela relação construtiva, harmoniosa. Então, nós somos egressos, quer dizer, viemos desse cipoal das relações poligâmicas. E é claro que a lei de causa e efeito vai nos trazer de volta essas criaturas e a necessidade de, com elas, nos reajustarmos, né?
Então, os impulsos sexuais, como a gente estava falando, e lemos aqui a definição de Emmanuel, nos orientam à romagem por milênios e milênios. Isso é da natureza humana. Agora, a vivência é do espírito que, amadurecido, já consegue fazer, construir esses laços dignamente, com responsabilidade. E aí, através da monogamia, e não mais a poligamia, que nos trouxe aí, falando de maneira geral, para nós aqui da Terra, uma bagagem, às vezes, muito pesada para carregarmos, né? Nesse ponto, é interessante observar, junto aos pais e aos orientadores, e também aos jovens que possam estar nos assistindo, a importância de um relacionamento. Por mais superficial ou rápido que ele seja, ele traz uma consequência. Então, essas atitudes, vamos dizer, descompromissadas, de seres que se aproximam e têm a vivência da afetividade sexual aparentemente sem compromisso, estão enganados, porque sempre se cria ali um laço, seja ele qual for. E quando há o afastamento ou rompimento, um dos dois pode estar sentindo mais do que o outro. Aquele que não tem ainda condições psicológicas pode até mesmo se desequilibrar emocionalmente, psicologicamente, e nós vemos aí chegar em casos até de suicídio, por causa de rompimentos de relacionamento, porque o outro esperava mais, porque o outro prometeu e não cumpriu. E assim por diante, né? Vários dramas que nós assistimos no dia a dia, dessas vivências amorosas, afetivas, que têm resultado, muitas vezes até em tragédia. Atualmente a gente vê isso muito, né? Porque criou-se uma expectativa. Então, sempre nós estamos criando no outro uma expectativa quando a gente aceita um convite ou faz um convite para a vivência sexual e depois não arcamos com aquele compromisso de manter aquela relação, né? De manter aquele alimento psíquico, que é assim que Emmanuel nos ensina aqui, que cria-se uma ponte, né? Uma troca emocional psíquica entre os parceiros desse jogo, desse relacionamento afetivo sexual. Quando um deles falha, o outro, se não tem estrutura, pode vir a falir gravemente. Então, a necessidade da educação, meus irmãos, a necessidade do evangelho, da vivência equilibrada dos relacionamentos. Porque depois nós vamos ter os egressos desse cipoal de relações poligâmicas. Então, as relações poligâmicas não são apenas casamentos diversos numa mesma vida, ou um homem casado com várias mulheres. É também aquele que se põe disponível para muitos relacionamentos de uma vez só. Que se compromete ali com o coração de uma, com o coração da outra, ou também a mulher pode fazer isso, né? Promessas ali, expectativas com outro, e vão criando-se ali essas teias de expectativa, de troca, e desse aguardo do outro para que ele nos dê aquilo que a gente espera. Então, nós não sabemos que nós estamos despertando no outro. Pode ser, às vezes, uma expectativa muito grande, né? Então, tenhamos essa orientação sobre o que é a vida e o sexo, a vivência do sexo, da afetividade aqui nas nossas relações.
Então, irmãos, estamos falando aqui dessas vinculações, né? Já estamos nas desvinculações, quer dizer, estávamos todos juntos na família, com aqueles elementos, amigos ou inimigos, afetos ou desafetos do passado, para enfrentarmos as nossas provas em conjunto. E vamos lá. Por que que acontece essa questão dessa vivência difícil? Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, olha aí os filhos, a reencarnação, matematicamente, na posição de filhos e filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental, com os quais tenhamos contas por acertar. Gente, olha que texto fantástico para nos esclarecer o que é a família. Nós destacamos a palavra matematicamente. Vou ler novamente. Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, quer dizer, das nossas atitudes, das nossas escolhas, pelas raízes do renascimento físico, né, a reencarnação, reencontrando matematicamente, quer dizer, matematicamente é justo, não é nem mais nem menos, na posição de filhos e filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas por acertar. Bem, meus irmãos, estamos aí debaixo da lei, né? É a lei de causa e efeito, de ação e reação, a lei de progresso, precisamos progredir, né? E a lei de justiça, de amor e de misericórdia, porque no cadinho da família nós vivenciamos o afeto, a confiança, a harmonia, o respeito mútuo. É a nossa grande oportunidade de, através da paciência, da renúncia, da tolerância, acertar essas contas com aqueles companheiros de antes que chegam para nós, muitas vezes, ou matematicamente, nessa posição de filhos e filhas. Os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências, que sintetizaremos numa única palavra: educação. Reforçando para nós, Emmanuel, a necessidade da educação da criança em qualquer clima afetivo que nos encontremos. Precisamos dessas providências para que nós possamos nos harmonizar e prepararmos os nossos filhos. E também nos libertarmos. Porque a desvinculação é a nossa libertação. Vamos chegar lá, aqui, junto com Emmanuel. Tá? Mas aqui ele vai falar sobre o lar, né? Não é qualquer lar. É o lar como pouso de desligamento. Né? Então, o lar é aquele ambiente propício para o desligamento. Vamos compreender aqui junto com Emmanuel. Referimos-nos, porém, ao lar como pouso de desligamento, porque na Terra, as relações entre pais e filhos, e, consequentemente, as relações de ordem familiar, constituem clima ideal para a libertação de quantos se jungiram entre si de modo inconveniente, nos desregramentos emotivos em nome do amor. Olha que beleza, né? O que significa, então, o lar como pouso de desligamento? Estamos aí egressos de relações em desequilíbrio tantas vezes, em compromissos menos felizes com outros espíritos, mas no lar nós temos esse clima ideal, né? Esse pouso de desligamento.
É o clima ideal para a libertação daqueles que se emaranharam, né, de modo inconveniente nos desregramentos emotivos em nome do amor. Então, foi o amor mal vivido, né? O amor mal vivenciado, os compromissos, das promessas não cumpridas, né? Da traição ou do abandono, como a gente já falou, que a gente pode ter vivenciado com essas criaturas, né? Podemos ter prejudicado os nossos filhos em vidas anteriores. E assim como também podemos ser amigos deles, ter sido já amigos deles. A família traz todas essa variedade, né? Mas aqui importa que o nosso foco são essas vinculações e as desvinculações, ou seja, os espíritos que se vinculam, que renascem juntos, porque se comprometeram em vidas anteriores e que encontram no lar esse pouso do desligamento, né? Segundo as palavras de Genônimo, para que a gente se liberte através da vivência do amor. Quer dizer, nós vamos nos quitar dos nossos débitos com esse ou aquele, né? Filho ou companheiro ou esposa ou quem quer que esteja na parentela, né? Ou na convivência familiar. E ali vai haver a libertação e o desligamento através do perdão, através da vivência amorosa. Quantos desafios, né, meus irmãos? Mas olha aqui dentro, nós estamos tendo essas oportunidades. Então, mesmo aqueles que não têm filhos consanguíneos, vão estar diante dessas oportunidades, com seus pais, irmãos, familiares de modo geral, ou com aqueles que não são da consanguinidade, mas que a vida nos traz novamente, né? Então, pode ser um companheiro de trabalho, pode ser um vizinho, pode ser as pessoas que nós encontramos, que as situações da vida nos trazem para a convivência próxima. Esses também podem ser os espíritos reencarnados com quem nós temos que nos reajustar. Então, antes da crítica, antes da fuga, né? Porque às vezes a gente vira as costas, né? Vamos refletir. Se aquele irmão não está pedindo de nós o amor que nós não demos antes, a atenção, os cuidados, o respeito que seja. E assim, nós conseguiremos subir alguns degraus, né? Nos quitar perante a vida por conta dos nossos compromissos, das nossas dívidas de vidas passadas, né? A doutrina espírita está aí para nos esclarecer. Então, irmãos, o que acontece? Vamos lembrar também do Instituto Almas Irmãs, que foi um estudo anterior nosso, né? Que explicou direitinho o Instituto Almas Irmãs. Então, antes do texto, vamos lembrar que os espíritos que iam lá para o Almas Irmãs, que é um instituto ou um conjunto de estruturas ali no plano espiritual ligados ao Ministério da Regeneração de nosso lar, para onde eram levados, né? Esse instituto, ele recebe espíritos que vieram das zonas umbralinas, que vieram de regiões purgatoriais. Então, depois de passar por essas regiões, eles são testados, né, para ver se já tem condição de estar naquele posto de socorro, para serem reeducados, todos egressos dessas vivências desequilibradas na área sentimental, emocional e sexual. Então, o Instituto Almas Irmãs é uma grande lição para nós, né, da quantidade de espíritos aqui na Terra que têm necessidade dessa reeducação antes de reencarnarem, né? Então, eles vão fazer um estágio lá no Instituto Almas Irmãs, para se reequilibrarem e reeducarem, para depois reencarnarem na Terra novamente. Então, olha, esses irmãos,
Vamos junto com a Andréa Luiz aqui no texto do livro Sexo e Destino. Muitos companheiros do Almas Irmãs se corporificam na Terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com os seus próprios recursos genésicos os colegas afins, na posição de filhos para o futuro. Famílias inteiras em edificações e provas redentoras. Olha que interessante. Então, lá no Sexo e Destino, a gente já tinha aprendido isso, que os irmãos que se desequilibraram na área afetiva, que viviam vícios e paixões ligados à vivência sexual, que se comprometeram, lá no Almas Irmãs eles combinam de reencarnar juntos, né? Então, quando fala assim, esses programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com seus próprios recursos genésicos, colegas afins, quer dizer, eles combinam. Olha, você vai ser meu filho, né? Você vai ser minha filha, vai nascer na minha família, né? Então, são esses programas que aqui na Terra vêm se constituir essas provas redentoras, essas edificações e provas redentoras. E lá, no plano espiritual, nesse Instituto Almas Irmãs, os espíritos mentores e aqueles que ainda não reencarnaram ficam cuidando, né? Zelando, torcendo pelo êxito desses irmãos que reencarnaram no prova aqui. Muitas vezes nós mesmos, né? Então, no Instituto Almas Irmãs se combinam e se planejam essas reencarnações em família também. Desvinculações. Então, vamos lá. Então, estamos lá na família estabelecida, pai, mãe, filhos, né? Mas chega uma hora que há necessidade de desvincular. Vamos entender bem, não é o amor que acaba, né? Porque o amor liga as criaturas antes, durante e após a encarnação. Vamos compreender bem aí a questão das famílias de resgate. Vamos ter isso em mente para a nossa compreensão mais tranquila desse tema, tá? Então, desvinculações. O que Emmanuel nos traz? A desvinculação entre os que se amam, com a necessidade de sanar os enganos e erros do amor. Olha só, é com essa necessidade, tá? De sanar os enganos e erros do amor. Assume habitualmente o aspecto de dolorosa cirurgia psíquica. Nossa, mas por que será que ele fala assim, né? Olha aqui. Desvinculação. A sabedoria divina concede à criatura tempo e condições renovadas na preparação gradual do acontecimento, da desvinculação. Então, a infância e a ternura, o carinho dos pais, né? Que são aquele instinto sexual na forma de energia psíquica, como nós já explicamos, aprendemos junto com Emmanuel, que é essa lei de atração que une as criaturas, né? Esse instinto, né? Então, com a criança, vai se manifestar como ternura, como carinho dos pais. E esse tempo da infância, da criança, do adolescente, é o que ele fala aqui, que é um tempo de preparação gradual desse acontecimento para desvinculação. Então, a criança vai ficar no ambiente familiar até a sua adolescência, até a sua juventude. Hoje em dia, a adolescência é tardia, né? Os filhos não querem sair de perto dos pais, né? Estendem demais esse tempo, né? Mas uma hora vai acontecer a desvinculação, porque é da natureza e é necessidade, porque senão seria o amor egoísta, né? Vejamos que hoje um termo que se fala muito é aquela síndrome do ninho vazio, né? Quando os pais, em certa altura da vida, na maturidade, veem seus filhos escolhendo outros caminhos e saindo de casa, né? E aí vem aquele vazio, a síndrome do ninho vazio, porque esses pais também podem não ter se preparado adequadamente para essa desvinculação, né?
Vamos aprender aqui com Emmanuel. No porquê que acontece o sofrimento, né? No coração paterno ou no maternal coração, descansam remanescentes de grandes afeições, às vezes desequilibradas e menos felizes, trazidas de outras instâncias nos domínios da reencarnação. Podem surgir nos filhos as tendências descontroladas, os caprichos, as exigências de atenção, evidenciando a ligação anterior com um ou outro pai, denunciando a obra de desvinculação que se executará inevitável no futuro próximo. Então, vejamos a dificuldade, né, no relacionamento que pode estar acontecendo, tanto dos pais em relação aos filhos, mas também dos filhos em relação aos pais. Os filhos que são exigentes, que são caprichosos, que ficam exigindo atenção, né? Ou mais da mãe, ou mais do pai. E aí vai se evidenciando essa ligação anterior, né? Com quem que havia uma ligação mais próxima em outras existências. E a necessidade dessa desvinculação. E olha como ele diz, que se executará inevitável. Quando a gente vê, então, um quadro desse na família, porque essa desvinculação deve acontecer de forma inevitável. Na Terra, as relações de pais e filhos criam o clima ideal para a libertação de quantos se comprometeram nos desregramentos emotivos em nome do amor, de quantos se desvairaram em outro tempo nos desmandos de ordem sexual. Olha que interessante, que esclarecimento para nós sobre essas ligações, né? Então, as relações de pais e filhos são esse clima ideal para a libertação, porque o amor pode ter sido vivido de uma forma desregrada, né? Ele chama aqui desregramentos emotivos em nome do amor. Então, esses caprichos, essas exigências, podem ser consequência de um amor egoísta, né? Que tivemos em relação a ele. Um amor possessivo, de um amor exclusivista, né? De um amor que ainda não soube renunciar. E estamos aí em família para essa vivência da prova, para conseguirmos essa libertação e essa desvinculação. Até que o tempo, né? Então, tivemos aqui o berço, a criança, o adolescente, o jovem, né? Mas, quando atinge a juventude, que hoje, como falamos, pode estender um pouco mais, né? Elegem novos parceiros para a vida afetiva, namoro, casamento, quer dizer, né? Os filhos vão namorar, vão casar, vão sair de casa, vão constituir novas famílias. Mas aí os pais sofrem na entrega da jovem. As mães se dilaceram psiquicamente em se separando dos filhos. E não é isso que acontece, né? A gente vê aquele pai sofrendo, né? Que vai entregar a filha para o casamento, né? Para o noivo. E a mãe que fica dilacerada porque vai se separar do seu filho ou dos seus filhos. Então, é uma realidade, né? Indicando ali que é preciso desvincular, é uma provação. O que isso traduz, né? É a recordação, mesmo inconsciente, das ligações anteriores menos felizes e das antigas relações mal conduzidas. Muitas vezes, são obrigados, né, os pais, pela força das circunstâncias, nem sempre satisfeitos ou tranquilos, a assistir ou aprovar essas escolhas dos filhos. Então, às vezes, os pais não estão de acordo nem com aquele namorado, com aquela namorada, com a escolha dos filhos pelos seus parceiros, né?
mas eles são obrigados, pela força das circunstâncias, a aceitar. E esse é o trabalho, né? É o trabalho da renúncia, né, em favor da felicidade do outro, e não apenas da contemplação do nosso egoísmo. Portanto, é preciso, por parte dos pais, renunciar e compreender, pois é através de lutas e adeuses em família, com a formação de novos núcleos familiares, que os pais, sempre que respeitem as necessidades e resoluções de seus rebentos, alcançam as vitórias sobre si mesmos, no rumo da própria emancipação na imortalidade. Então, meus irmãos, é isso que nós programamos para trazer para hoje. Sigamos junto com a doutrina espírita, junto com Emmanuel, o espírito André Luiz, Dona Laura, essa doutrina maravilhosa dos espíritos que nos explica que somos espíritos imortais e que somos todos fadados à felicidade, que possamos trilhar o nosso caminho aqui na Terra com essas luzes de esclarecimento, para que possamos aproveitar a reencarnação que estamos tendo, olhando para os lados, né? Vendo ali os nossos irmãos, companheiros de jornada, na família consanguínea ou na família de convivência, a nossa grande oportunidade de refazer os laços de amor verdadeiro. E são laços que não prendem, são laços que libertam. E assim estaremos trabalhando nesse rumo da imortalidade pela nossa própria emancipação. Queremos terminar com mais uma definição de família consanguínea. É a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, de renúncia e de boa vontade. Pedro, em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Que Jesus nos dê bom ânimo. Muito obrigada.